Bem-vindos a mais uma preleção do Centro Espírita da Consolação. Nós vamos hoje abordar o tema Meu Reino Não É Deste Mundo, do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos inicialmente fazer a nossa preparação, elevando o nosso pensamento, dirigindo o nosso pensamento para Jesus, o nosso Mestre, para os bons espíritos que com certeza estão ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, e agradecendo mais esta oportunidade que nós temos de estar aqui refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. Graças a Deus. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. São palavras de Jesus, e ele disse essas palavras quando ele foi interrogado por Pôncio Pilatos. Ele já tinha sido acusado pelo Sinédrio, pelos fariseus, tinha sido levado à presença do procurador romano para que ele pudesse ser, então, condenado conforme o desejo do Sinédrio naquela época. E a acusação que foi feita contra ele foi de que ele havia se autodenominado Rei dos Judeus, né? Coisa que Jesus jamais fez. Mas foi a acusação que foi feita. E nesse sentido, Pôncio Pilatos, então, pergunta para Jesus, né? Ele entra e pergunta: você é o rei dos judeus? E aí Jesus dá esta resposta, quer dizer, Pilatos faz uma pergunta do ponto de vista bem material, né? Rei no sentido material, de rei, de reinado, de mandar, de ter poder, e Jesus devolve com uma resposta puramente espiritual. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. E ainda esclarece Pilatos, falou: se meu reino fosse deste mundo, os meus soldados não me deixariam ser assim entregue ao Sinédrio, mas por enquanto o meu reino não é daqui, né? E aí Pilatos fala assim: bom, se o seu reino não é daqui, mas de alguma forma você é rei, né? E Jesus responde: sim, eu sou rei, mas eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade, né? E quem ouve a minha voz ouve a verdade, né? Então, estas são as palavras de Jesus. Kardec usa esta passagem do Evangelho para o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente para trazer a fundamentação dada por Jesus de que existe um outro reino fora da Terra, ou seja, existe uma vida futura, existe uma vida espiritual fora dos domínios da Terra. E Kardec vai explicar exatamente isso, que por essas palavras Jesus deixa muito claro, né, de todas as formas, que existe uma vida após a morte do corpo físico. E Kardec ainda esclarece que os judeus naquela época, eles tinham uma ideia muito vaga a respeito da vida futura. Eles acreditavam em Deus, logicamente, eram monoteístas, né? Tinham uma fé muito firme em Deus, né? Um Deus que era protetor de Israel. Eles acreditavam nos anjos, né? De alguma forma viam alguns espíritos, mas eles não tinham esta ideia muito precisa, né? Eles achavam que eles tinham que seguir as leis ditadas por Moisés, ou as leis divinas, ou as leis impostas pela religião, para conseguirem coisas aqui mesmo na Terra. Então, todo o pensamento deles era material. Eu tenho que viver bem para ter coisas materiais, para Deus me ajudar a ter coisas materiais. E com esta afirmação de Jesus, este pensamento passa a ter um outro significado. Eles começam a enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Então, o reino não é aqui neste mundo. Existe um reino no plano espiritual. Existe uma vida após a morte do corpo físico. E se nós temos que seguir as leis divinas, se nós temos que cumprir as leis divinas, não é exatamente para nós conseguirmos coisas aqui na Terra, mas para nós conseguirmos coisas no plano espiritual, que é exatamente a elevação do nosso espírito, a melhoria da nossa condição espiritual, que são os benefícios espirituais que nos são dados por esta compreensão
da vida futura, né? Da existência da vida futura, aliás, também chamada de vida eterna, porque é a vida do Espírito. A vida do Espírito é eterna. Então, quando se fala em vida eterna também, nós temos que entender esta condição de vida espiritual. Então, e o Espiritismo vem ampliar esse nosso conhecimento, ampliar essa nossa perspectiva da vida futura. Traz com detalhes como funciona essa vida futura, essa vida no plano espiritual. Como que ao nós deixarmos o nosso corpo físico, quais são as consequências dos nossos atos aqui na Terra, quais são as consequências daquilo que nós fizemos, de bom, de não muito bom, né? Os erros que nós cometemos. Então, o Espiritismo dá continuidade aos ensinamentos de Jesus. Lança uma luz nova sobre aquilo que Jesus falou. Meu reino não é deste mundo, meu reino é no plano espiritual. Isso, palavras de Jesus. O que o Espiritismo faz? Vamos conhecer como é este reino espiritual, essa vida no plano espiritual. Daí a necessidade que nós temos de aprofundar o nosso conhecimento nesta área. E é o Espiritismo que nos traz isso com muita clareza e que nos auxilia muito na nossa busca pelo aperfeiçoamento. Então, essa é a mensagem que nós temos para hoje. Nós vamos agora fazer as nossas vibrações, vamos abrir o nosso coração, desejar coisas boas para toda a humanidade, encarnada e desencarnada, especialmente para as pessoas que estão passando por dificuldades, passando por sofrimento, passando por privações. Vibrar pelas pessoas que estão em busca de seus objetivos, em busca de uma condição melhor de vida. Vamos vibrar por esta casa espírita que nos dá esta oportunidade de estudo, de reflexão. Vamos vibrar pelos nossos familiares, também tanto os que estão aqui no plano terreno, como aqueles que já foram para este outro reino espiritual, estão desencarnados, se preparando para uma nova existência. E vamos vibrar por nós mesmos, pedindo nesse momento ao plano espiritual que nos ministre o passe conforme as nossas necessidades. Graças a Deus. E assim nós encerramos a nossa preleção de hoje, agradecendo a Jesus mais uma vez por este momento de estudo e de leitura. Graças a Deus.